Olá amigos, vamos à nossa videoanálise semanal após o pregão desta sexta-feira, dia 4 de dezembro. O Ibovespa apresentou forte queda de 2,23%. Está dentro de um movimento de subida que a gente já tinha destacado na última videoanálise. É um movimento de alta, que é um repique de alta dentro de uma tendência de baixa no gráfico diário. Logo, não dá para se esperar muito desse movimento, ou seja, tem uma expectativa muito forte aqui para cima em relação a esse movimento. Mas ainda há a possibilidade de o Ibovespa ter aqui, por exemplo, mais um pregão aqui de subida, mas o cenário principal aponta ainda para uma chance maior de ter esse movimento para baixo, gerar depois aqui uma correção pode ser um pouco maior no tempo e gerar aqui no decorrer da próxima semana um topo descendente. Inclusive lá no gráfico semanal, a semana foi queda de 1,12% e apresentando aqui um movimento já de baixa no gráfico semanal, confirmando o que a gente já tinha mencionado na última videoanálise semanal. Então traz uma chance ainda dessa continuidade do movimento de baixa no gráfico semanal. Por esse motivo fica um pouco mais para operações na ponta vendedora, logicamente a gente tentando peneirar e buscar algumas operações na ponta compradora. No mini índice para a próxima semana, temos também aqui esse movimento de subida que já apresentou aqui a perda da mínima do pregão anterior. Então, ponto negativo em termos de operação na ponta compradora, fica um pouco mais para a ponta vendedora mesmo, está mais alinhado para baixo, já com a formação desse topo aqui descendente. A perda da mínima deste pregão, 45.125 pontos, reforça a chance de ter, inclusive, a perda dessa mínima aqui. Então, um dos pontos de uma possível venda no início da próxima semana seria a perda dessa a mínima da última hora de pregão, 45.470, trabalhando com stop acima dos 45.760 pontos, ou seja, na formação de um topo descendente ali no gráfico de 60 minutos. Olhando agora para o dólar, mini dólar, pregão mais de indefinição, praticamente no 0 a 0, respeitando a zona de suporte por volta dos 3.770 pontos. Dentro dessa região gerou aqui uma sinalização um pouco mais travada de fundo, de formação de fundo, traz a chance de arriscar uma compra se superar a máxima dessa última hora de pregão, 3.792 pontos. É importante ressaltar que o dólar está aqui numa movimentação para cima no gráfico semanal, começa a desmontar essa movimentação para cima, que nessa semana o dólar caiu 1,64%, se voltar para baixo da mínima dessa semana, que foi 3.755, já seria um sinal negativo, e pior ainda se vier para baixo dos 3.698 pontos, aí desmonta completamente a característica de um movimento de subida no gráfico semanal após esse movimento de baixa. Então, a operação na ponta compradora, trabalhando com o stop mais curto possível ali no dólar, tentando pegar aqui o início de um movimento de alta no gráfico diário, ou seja, respeitar essa zona de suporte e iniciar um movimento de alta no gráfico diário, onde teria resistência mais significativa por volta ali dos 3.868 pontos, no primeiro patamar, e mais importante mesmo que eu vejo na região dos 3.940 pontos. Na sequência PETR4, lembrando, a análise está sendo útil para você, dê um like aí nela, agradeço, e inclusive inscreva-se no nosso canal também para sempre estar antenado aí nos novos vídeos. PETR4, Petro terminou o pregão com queda de 5,76%, na semana a queda foi menor, 1,05%, mas enfim, vindo para baixo da mínima da semana passada, gerando aqui no pregão de hoje o fechamento do gap de alta. Pelo G60, um movimento mais fraco de subida depois de uma pancada para baixo no decorrer do dia de hoje. Para a próxima semana, abre-se a chance de arriscar a venda na Petro se perder essa R$ 7,47, ou seja, depois dessa pequena subida, se vier aqui para baixo, gerar ou mesmo abre ali de certa forma subindo e reverte logo na sequência para baixo, seria uma possibilidade de buscar uma venda aí na Petro, a favor aqui de perder essa região de suporte, não só do 7,52, que ela terminou fechando justamente em cima desse suporte 7,52, como também a região aqui desse fundo aqui na faixa dos 7,35 e mais abaixo o patamar de R$ 7,23, principais suportes aí para PETR4. Na Vale 5, a Vale 5 terminou o dia com queda de 2,73% e fechando abaixo dos R$ 10,00, em R$ 9,99. Na semana a queda foi de 9,84%, a ativa afundando forte ali para baixo, gerou uma formação de martelo, não se encaixou bem para mim para uma entrada na ponta compradora contra a tendência.
Vamos ver se na próxima semana ela gera algo nesse sentido. Mas o fato principal é que se alguém entrou aqui na superação da máxima desse candle com stop aqui embaixo, teve seu stop acionado no pregão de hoje. O ideal é que ela tivesse mais um ou dois candles aqui para baixo de maneira fraca e depois alguma sinalização de subida no início da próxima semana para buscar alguma compra contra tendência em cima desse ativo. Enquanto não gerar nada nesse sentido, qualquer movimentação para cima no gráfico intraday fica mais para ponta vendedora, enquanto não voltar para cima dos R$ 10,26, ponta vendedora de day trade. PSSA 3 terminou o pregão basicamente no 0 a 0, mas o ativo terminou gerando um sinal que para mim foi o sinal da minha saída da posição comprada. Por quê? Porque o ativo abriu subindo, foi a primeira hora de pregão, superou a máxima do pregão anterior e perdeu força. Nas 2 horas seguintes veio perdendo a mínima, ou seja, supera a máxima do pregão anterior e reverte completamente num patamar de resistência e vem a perder a mínima desse pregão anterior, ou seja, abrindo a chance de montar um engolfo de baixa, mas terminou se recuperando. De qualquer forma, eu encerrei a posição com um ganho pequeno de 0,69% e um crescimento de 0,09% do capital total. Mas é um ativo que a gente vai ficar atento aí no decorrer da próxima semana em busca de oportunidade ainda ou seja, um mês para ponta compradora, ponta vendedora teria que atuar um pouco contra a tendência, mas enfim, se o ativo seria mais para ponta compradora, se o ativo der uma pequena patinada ainda aqui em cima e gerar alguma sinalização de alta, se sustentando acima dessa região dos R$ 35. A BBAS3 ativo que perdeu a mínima do pregão passado, depois de um forte gap de alta, o gap ainda é aberto, suporte primeiramente 16,79, depois na faixa dos R$ 16,42. O fato principal que eu vejo é que o ativo gerou uma sinalização de subida no G60. Se não confirmar essa sinalização, vier a reverter a formação desse fundo, já no primeiro candle do dia, a reverter, inclusive perder a mínima do pregão de hoje, 17,06, abre a possibilidade de venda em cima da BBAS3 na expectativa de ter o fechamento aqui desse gap, principalmente do G60, 16,60 a 16,42, que podem funcionar como ponto de objetivo aí de uma posição de venda em BBAS3. Outra que pode também apresentar a possibilidade de venda, Nato 3, em cima de uma zona de resistência, depois de um grande movimento para cima, ideal que tentasse abrir aí subindo e depois gerasse alguma sinalização de queda aqui, principalmente pelo G60, para buscar uma venda com a melhor relação risco-ganho em cima desse papel. Por outro lado, se o ativo romper aqui os 23,57, começa a gerar um sinal de fundo no gráfico semanal e descarta um pouco, no primeiro momento, a possibilidade de venda em cima desse papel. CROT 3 no pregão de hoje apresentou queda de 2,45%. Mas o principal fator em cima desse papel é que depois o movimento dela de recuperação foi muito bom, a alta na semana foi de 11,18%. Mais um ou dois pregões, principalmente uns 2 pregões aqui, corrigindo de maneira fraca, respeitando aqui essa região de suporte por volta ali dos R$10, em torno dos R$10 até os R$9,95, tendo 2 pregões aqui fracos, traz a possibilidade de se buscar uma compra de fundo ascendente no decorrer da próxima semana, a CROT 3, então é um ativo que eu vou ficar atento. E KLBN11 algo nesse sentido. O ativo gerou também uma boa recuperação depois de uma pancada para baixo, voltou praticamente para a região de topo. Se der uma pequena patinada aqui de 1 a 2 pregões, também abre a possibilidade de se buscar uma compra aqui no rompimento da máxima de um dia anterior no decorrer da próxima semana. Então é isso, amigos. Muito obrigado por sua atenção. Desejo a você um excelente final de semana e até segunda-feira.